E para começar a nossa reunião, nós vamos pedir a nossa irmã Martinha para fazer a prece inicial. Ó, Deus, Evangelho, com certeza está sentindo a nossa alegria, como imensa, como está ali, como as pessoas estão irradiando a alegria, luz e sublimes está descendo sobre todos nós, porque sabemos, doce Rabi da Galileia, que nós temos uma equipe maravilhosa agradecido por estarmos aqui e também pelos nossos irmãos do plano espiritual que estão aqui. Todos estamos felizes, todos estamos sendo abraçados pela sua doce mãe, Maria de Nazaré. Oh, isso é muita alegria para nossas almas, isso é muita alegria demais podermos dizer: estamos em nosso segundo lar e esse lar está cheio de luz, porque o livro de você, com a sua equipe maravilhosa, está também conosco, dizendo: obrigada, Pai Celestial, obrigada por tudo que Deus dá, obrigada por estarmos aqui com a saúde com a saúde espiritual. Obrigada, Mestre. Obrigada, Maria. Maria, nossa mãe querida. Abençoe todos nós, e principalmente a Elisa, que vem nos trazer a palavra do Evangelho, enchendo os nossos corações ainda mais de alegria e felicidade terrena. Muito obrigada. Assim seja, Senhor. Hoje é muita alegria, nós contamos com a colaboração do nosso irmão Emerson. Obrigado. Qual a necessidade de nós passarmos a palavra? Obrigado. Senhores, senhoras, queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Mais uma vez vamos rogar ao Divino Mestre, Senhor Jesus, que nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em todos os nossos pensamentos, desejos, palavras e atos no encontro desta noite, e que assim seja. Máxima do Cristo cosmológico em Jesus: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A grande maioria da humanidade não vê nesta frase uma máxima crística, vê um dogma separatista, porque ela interpreta de maneira dual. Antes que nós compreendamos o prejuízo que a má interpretação desta máxima traz, vamos pensar um pouco, ainda que rapidamente, no que seja o conceito vida. O que é vida para vocês? Seria por acaso a manifestação biológica nos corpos multiformes? Ou seja, se vocês não identificam um organismo biológico que se movimenta, pluricelular, que tem simetria bilateral, essas coisas todas aí, para vocês não é vida? Vocês por acaso diriam que as árvores são mortas? Ou que as pedras não têm vida? Vocês diriam que a vida de vocês é uma coisa e a vida de Deus é outra? Para que nós vivamos a nossa vida, Deus tem que viver a vida dele primeiro. Não existe separação real, existe separação subjetiva, isso é outra coisa, entre o homem e Deus. Porque Deus vive no homem. Mulheres, aqui homem não é gênero que se bifurca na encarnação, é antropos, termo original grego, que não importa a bifurcação, gênero, homem ou mulher, inclui todos, antropos, homem. Então, quando eu disser homem aqui, o termo é homens e mulheres, ok? Mas pensa-se que porventura ele vive uma coisa e Deus vive outra, ao ponto dele dizer, minha vida, e estabelece posse sobre situações ou coisas a respeito das quais não se tem real autoridade. Olha como é fácil entender que a nossa vida não é nossa. Quem aqui tem a escolha ou poder de não viver? Cuidado para não confundir com manifestar-se na encarnação tridimensional, dual, hominal, ou não manifestar-se mais nela.
Estar encarnado, tanto quanto desencarnado, nada tem que ver com o conceito vida. No plano espiritual, para os senhores aqui dentro, ouso dizer, o plano normal é a 5ª dimensão. Vocês não estão vivos? Porque foi de lá que nós viemos. Por aqui nós transitamos, mas nós somos de lá. Disso tudo aqui nós precisamos. Por aqui passamos, aqui estamos, mas daqui não somos. Tanto é que Deus é bom o suficiente, generoso, para não deixar-nos decidir que dia nós vamos desencarnar. Ia ser um peso duro de carregar, não ia? Eu preciso desencarnar, mas amanhã não, hoje não. E ele ia ficar aqui batendo o recorde do Matusalém, 969 anos na Bíblia. 969 anos. Porque ninguém ia estabelecer em sã consciência o dia de desencarnar. O que o Pai faz? Ele estabelece isso de maneira compulsória e quase sempre nos pega de surpresa. Mas a vida é plena, tanto na expressão biológica tridimensional, corpo físico, que é a encarnação, e mais ainda, ou tanto quanto, no plano pleno, pentadimensional, que é a vida espiritual. Vida é manifestação de Deus. A isso nós damos o nome de imanência. Por que nós somos os vivos? Porque nós participamos da vida que é Deus. Nós não somos a vida, nós somos os vivos. Porque o espírito do homem não é diferente do espírito de Deus. O homem só vive a vida dele, que ele diz que é dele, porque Deus vive a vida dele primeiro, e ele vive a vida dele no homem. Quando nós começamos a compreender esses conceitos, nós deixamos de separar, porque não existe separação para Deus. Deus, apesar de ser Senhor de todas as quantidades, só vê qualidade. Por isso que Jesus, por exemplo, que era crístico, ou seja, cristificado, o que é o assunto de hoje, olhava para um facínora do mesmo jeito para que ele olhava para um justo. Ele via Deus nele. Se Jesus via o homem pelo que ele é, não necessariamente contaminado pelo que ele porventura faz de errado, como é que ele poderia desprezar um doente? Como é que ele poderia desprezar um condenado? Como disse João Evangelista, o clarividente, nem todos os livros do mundo poderiam comportar o que fez Jesus de Nazaré na terra, porque Jesus amava a todos, era benevolente com todos. Jesus curava romanos tanto quanto judeus, judeus tanto quanto gentios, gentios tanto quanto quaisquer outros que aparecessem. Jesus olhava para o homem encarnado e via Espírito de Deus. Como é que Jesus ia desprezar o Espírito de Deus em quem quer que fosse? E Jesus sabia que a vida dele era a vida de Deus. A diferença é que Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, tinha tanta consciência disso, que dando voz ao Cristo cosmológico, chegou a dizer: eu e o Pai somos um. O grande problema está na interpretação dual, separatista e imediatista, e mais um ainda, reducionista, de que Jesus e o Cristo são a mesma coisa. Mas claramente Cristo não é nome, é adjetivo, é título. O nome de Jesus não era Jesus Cristo. Eu sei que está traduzido, em original aramaico é Yeshua ben Yosef. Yeshua por si só já tem significado, porque é Deus salva ou Deus salvador, mais ou menos a mesma coisa. E tinham vários Yeshuas entre os judeus, e eles gostavam de designar, de dar características para não confundir, até porque o aramaico era um idioma paupérrimo, muito limitado. Então era Yeshua. Mas qual Yeshua? Yeshua ben Yosef. Mas mesmo assim qual? Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Agora sabemos quem. Lembram-se lá quando o Divino Mestre estava pregando em Cafarnaum, quando ele disse: eu sou o pão de Deus, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus claramente dava a entender que no seu estado de perfeita humildade, dava voz fidelíssima ao Cristo de Deus como função. Então voltemos à questão. Se o nome de Jesus era Yeshua ben Yosef, em português Jesus de Nazaré, designando de onde ele vem, ou onde ele nasceu, onde ele está associado, não importa. Por que esse termo Cristo? O idioma disseminado e comum entre os judeus, ou a sociedade mundial conhecida, a dita civilização da época, era o grego, mais ou menos como é o inglês hoje.
Em qualquer lugar tem duas coisas, eu garanto para vocês. Vocês podem visitar qualquer ilha no Pacífico, qualquer lugarejo escondido na África. Vocês vão sempre achar no mínimo duas coisas. Uma pessoa falando inglês e um brasileiro. Porque o brasileiro é incrível. Ele é igual grama ou ele é igual nuvem. Todo lugar que você vai tem. É incrível. Então, é o idioma mais comum hoje, o inglês. Na época de Jesus era o grego. O Lucas, por exemplo, o mestre Lucas, São Lucas, era grego. De cultura helênica. Ele escreveu o evangelho direto em grego, porque ele era grego, e é daí que vem Cristo. É um termo que em grego, Christos, está no particípio passado, o radical é kriein. Em português, Cristo é tradução direta de Christos, que significa ungido. Lembrem-se, é o termo ungido que nos faz compreender com profundeza a máxima crística em Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou me utilizando dos termos originais, sem problema de tradução, como algumas pequenas variações dão a entender. Então, quando nós entendemos que Cristo é adjetivo, nós compreendemos que a função Cristo estava muito bem associada a Jesus de Nazaré, porque o Cristo de Deus é o amado, Deus é o amante, e Jesus de Nazaré é o homem. O que forma, na junção, amado, amante e homem, a triunidade sagrada e o perfeito equilíbrio de todas as coisas. O Cristo de Deus, que é função, encontrou na figura humana de Jesus de Nazaré uma antena fidelíssima de captação da divindade. Deus não tem forma, não tem voz, não tem limitação. Deus tudo pode, porque Deus é a causa, o sentido e a presença viva de tudo. Deus não tem que evoluir, não tem que aprender nada. Deus não tem problemas. Aliás, lá atrás, Platão nos disse que no nosso planeta somente o homem tem problemas, porque nem os animais os têm e nem Deus no homem. Por quê? Os animais não sabem que são ignorantes, então ainda não tem necessidade de aprender nada. E Deus tudo sabe, então não tem que aprender. Quando eu não sei que não sei, não tenho problemas. Quando eu tudo sei, igualmente não tenho problemas. Por que o homem tem problemas? Não sabe, sabe que não sabe, sabe que precisa aprender ainda tudo aquilo que não sabe, e a consciência do seu estado de ignorância é que lhe produz os problemas. Então ele tem que sair do lugar e tem que aprender. A função Cristo não é uma função de limitação. A função Cristo é função da divindade. Quando Jesus falou, foi Deus que falou através dele. Então as máximas crísticas em Jesus são a máxima expressão da verdade. Se nós entendemos Cristo como sendo a figura humana de Jesus, advém os problemas de separatividade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqueles que são seguidores de Buda, Krishna, Zoroastro e tantos outros recusam esta máxima, porque eles se sentem obrigados a culturalmente a aceitar a figura humana de Jesus de Nazaré. E muitos, os seguidores de Maomé, por exemplo, eles recusam. A maioria dos judeus, ou seja, a predominância ortodoxa, não entende Jesus como Salvador. Entende Jesus como mais um profeta, um monte lá na cultura dos judeus. É uma minoria entre os judeus que entende Jesus como nós ocidentais entendemos. Suprema expressão da divindade, o amor feito homem, que na terra deu voz ao Cristo cosmológico para que Deus nos dissesse: não me esqueça de vocês. O meu amor por vocês é eterno, absolutamente perfeito, e nada pode alterar isto. Nunca desistirei de nenhum de vocês encarnados na terra, por pior que esteja no campo funcional do seu fazer. E Jesus sabia disso. Então ele dava voz ao Cristo. Não vamos confundir o trabalho de Jesus, que durou 3 anos, com tudo aquilo que ele fez e realizou na terra, apesar de ser tudo beleza, pureza e perfeição. Vamos lá? Uns anos de exílio no Egito, uns decênios de trabalho feliz como carpinteiro, profissão que ele herdou do pai, ainda que o pai, quando o pai tinha desencarnado, ele ainda era muito jovem, mas já tinha aprendido a ser carpinteiro. 3 anos de apostolado e amor, 15 horas de sofrimento redentor, o aleluia da Páscoa e os hosanas de glória eterna. Curiosamente, algumas religiões muito respeitáveis, não há crítica, hein? Não há julgamento, algumas religiões respeitáveis focam somente nas 15 horas do Jesus sofredor, sem sequer compreender que aquele sofrimento é voluntário, nas alturas do seu cristicismo inalcançável por enquanto para nós, inimaginável. O que é Jesus? Um espírito inimaginavelmente feliz, que habita por mérito uma dimensão suprema. Quem que entende isso? Isso cabe na mente de vocês? Não tem jeito.
Seria mais ou menos nós entrevistarmos um sapo nos pântanos, como se isso fosse possível, perguntando para ele o que ele acha da vida tecnológica nas cidades. O sapo ia dizer: o que é isso? Onde que tem isso? Como é que é isso? Não sei nada disso. Porque para o sapo, o pântano é o paraíso relativo. O homem precisa aprender que ele deve aspirar ao seu cristicismo. E antes ele precisa aprender que a vida puríssima de Jesus, o amor de Deus no mundo, foi expressão de Deus na figura humana, daquele Espírito tão amável. Aliás, entre todos o mais amável, que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. Tem pessoas que não amam a Jesus. Agora, por que isso? Muito simples. Não é porque eles não se converteram para que nós, porventura, desejássemos que eles entendessem, porque eles não têm que entender a figura humana de Jesus. Se eles aceitarem a imanência de Deus na função Cristo, igualmente serão salvos. A maioria da humanidade não ama Jesus porque não conhece Jesus. Conhecer Jesus é amar Jesus. Não tem como você participar da psicosfera de um espírito tão amável e não amá-lo. É impossível. Se você participar, quando tiver fé verdadeira, não estou dizendo que vocês não têm, hein? Estou dizendo, se vocês não tiverem fé verdadeira do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, e que produz a maior árvore, ele não escolheu esse símbolo à toa. Mas se já no começo, vocês participarem do amor dele, eu garanto para vocês, mas eu garanto sem medo de errar, vocês nunca mais vão querer nada de diferente. Por que essa humanidade busca viver de maneira tão doente? Porque a sociedade está doente, formando pessoas doentes para trabalharem eficientemente num sistema doente. Se ela se ajusta a uma sociedade doente, que mérito ela tem? Ela vai viver doente. O que ela precisa fazer? Respeitar as regras, respeitar as leis, viver dignamente e viver uma vida diferente. O que é uma vida diferente? Uma vida plena, com mais consciência, com mais autoridade, mas é a autoridade do próprio livre-arbítrio que acaba quando entra na psicosfera do livre-arbítrio de seus irmãos. Viver de maneira digna e dar condição interna de desapego para que o Cristo comece a falar. Essa é a grande questão. Enquanto o ego humano fala e se impõe, o Cristo aguarda e permanece em silêncio. Porque o Cristo é o Emanuel, é Deus em nós. Nunca algum pseudo-Deus fora de nós. A questão máxima do Cristo tem a ver com um problema, a nosso ver, terrível de tradução que todos os senhores conhecem. O verbo se fez carne e fez habitação entre nós. Bom, essa é a tradução comum. Mas nem o grego do primeiro século, nem a Vulgata latina do quarto século admite, em hipótese alguma, esse tipo de tradução. Os senhores podem verificar, podem estudar, está à disposição dos senhores. O termo em grego é en hemen. O termo em latim, que é uma tradução direta, é in nobis. Claramente ele diz que o verbo se fez carne e fez habitação em nós. Traduziram entre nós. Por quê? Bom, algumas hipóteses. A mais provável, não tinha a menor ideia da diferença. E a diferença é abismal, gigantesca. Se ele fez habitação entre nós, não foi em nós. Foi aqui, foi ali, foi mais longe, foi em outro país, talvez em outra época, mas não em nós. Agora, se ele fez habitação em nós, é porque é aquilo que nós somos, não é porventura aquilo que nós recebemos. O que nós somos? Espírito cristificável e divino, cuja herança e paternidade é aquele a quem Jesus se referia como Pai. Para Jesus, Deus era Pai, e na parábola do filho pródigo era um Pai generoso e cheio de amor, que nunca maltratava, punia ou castigava seus filhos. Aliás, castigar, ele castigava sim, só que não é no termo que os senhores conhecem. Se for no termo correto, original, está certo. Castigar é agir com pureza. Castum agere. Em português, castigar. O que é agir com pureza? É agir com amor. Porque pureza pressupõe viva presença de Deus, imanência. É aí que está a grande questão. A grande maioria da humanidade, quase 8 bilhões de habitantes, não entende nada do cristianismo eclesiástico formatado para as massas. Esse cristianismo eclesiástico só entende dualidade, separatividade. Quais são, na opinião dos senhores, as causas? Eu vou resumir, porque é uma causa só. Qual é a causa única, não tendo nenhuma exceção, de todas as guerras que os senhores já ouviram falar? Vocês acham que existe guerra religiosa? Vocês acham que existe isso? Vocês acham que as cruzadas foram guerras religiosas?
Me engana que eu gosto, né? Vocês acham que a Santa Inquisição fez perseguições religiosas? Os motivos de todas as guerras são sempre os mesmos, motivos econômicos. Sempre. Se ele vai escamotear isso com dogmas religiosos para tomar a terra do outro, se ele vai escamotear isso para suprimir as riquezas, a comida, a posse, é outra coisa. Mas o motivo pelo qual ele mata é por causa do egoísmo ao qual Jesus se referia como Satanás, maligno. Era isso que Jesus queria dizer. Ele não podia usar a palavra ego na época dele. Ele disse isso para os judeus logo antes da sua crucificação, que começou com o seu suplício. Vós tendes como pai o diabo. Diabo vem do grego, diabolos, significa adversário. Mesma coisa é Satã em português, porque é Satanás em hebraico, opositor. E o que é que ele quis dizer? Vós sois fiéis servidores do próprio ego, vós sois egoístas incorrigíveis, ególatras inconfessáveis. E ele disse que o ego, ou seja, o maligno, o diabo, foi homicida desde o princípio, porque não há verdade nele. O que o Mestre Jesus quer dizer? O mais radical de todos os males, o que produz as maiores ilusões, o que mais vos afasta de Deus é o egoísmo. E no Espiritismo, pelas entidades venerandas que ditaram essas coisas para a equipe de Allan Kardec, tudo experimentação científica, a pergunta foi categórica: qual o maior de todos os males? Daqueles o mais radical? E os espíritos responderam: o egoísmo. Percebem? Os espíritos não ficam esticando respostas. Você quer saber qual é o maior de todos? Taxativo, artigo e palavra que segue: egoísmo, o egoísmo. Então o egoísmo é que separa. Quando nessa ótica de separatividade nós lemos essa frase, ninguém vai ao Pai senão por mim, todos os que não seguem Jesus se revoltam, porque eles não entendem que a confusão é daqueles que interpretaram o que o Cristo em Jesus disse. Não pode haver confusão no Cristo. E o Cristo em Jesus encontrou um ambiente de máxima pureza e humildade, porque Jesus, no seu próprio livre-arbítrio, deu incondicional condição para que Deus se expressasse através dele. Então, no vocábulo original, assim como nos termos de pureza originária, tudo que Jesus disse é a máxima expressão da verdade. Então é tudo amor, tudo beleza, tudo perfeição. As confusões são humanas. Todo pecado, que significa desacerto, é humano. E como é que nós vamos entender então essa frase? Bom, Christos, Cristo em português significa ungido. Por que esse termo ungido? Porque para que os sacerdotes adotassem um símbolo que materialmente representasse o homem que é santo, ele precisava brilhar. Vocês já viram que quase todos os santos, nos quadros da Renascença, em tantos outros quadros, tem uma auréola? Porque parece que ele produz a própria luz, e ela é colocada curiosamente nessa posição, porque se ele produz a própria luz, passa a ser espírito de luz, e ele afugenta todos aqueles que estão nas trevas, porque nas palavras de Jesus para Nicodemos, os autocondenados, os que habitam nas trevas, não se aproximam da luz, para que as suas más obras não sejam expostas. Então quem vive nas trevas vive na ilusão. O que é viver na ilusão? Viver no serviço ao ego, viver em egoísmo. Pronto, está resolvida a questão da dualidade. Se você dá voz somente ao seu ego, se você vive como se nunca fosse desencarnar, se para você a mais absoluta prioridade é o acúmulo de bens materiais, você está servindo aos caprichos do seu ego. Mas isso não é eterno, isso não é a substância do seu ser. Para os budistas isso é Maya, o mundo das ilusões. Se eu vivo no mundo de ilusões, o que sobra para mim quando advém a realidade? Não sobra nada. E no plano espiritual, tanto mais egoísta é, quanto nas últimas posições vai se encontrar entre os analfabetos do espírito e aqueles que mais sofrem as dores morais, muito piores do que as dores físicas, ainda que fisicamente, de alguma forma, eles também as experimentem no perispírito. Se ninguém vai ao Pai, senão pelo Cristo em Jesus, nós começamos a compreender porque que o Cristo falou através de tantos outros espíritos que vieram antes do Divino Mestre. Se houvesse uma personalidade induplicata, como nas palavras mal compreendidas de Paulo de Tarso, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, como é que ficariam todos os espíritos que nasceram antes de Jesus? Todos condenados? Sem nenhuma possibilidade de ir ao Pai.
Então o Pai produziu um monte de condenados para que somente quando Jesus viesse, mais ou menos 2000 anos atrás, pudesse encontrar salvação? A salvação não é na figura humana de Jesus de Nazaré. Ele deixou claro, essas coisas têm que acontecer com o Filho do Homem para que ele entre na sua glória. Quando é que Jesus falou assim, vocês não precisam fazer mais nada, eu faço tudo para a salvação de vocês? Por acaso ele disse, não, você está cansado, me dá sua cruz. Ele disse, toma sua cruz e me segue. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. E é verdade. Porque quando nós caminhamos em espírito e em verdade, nós descobrimos, inclusive, forças inacreditáveis que nós já temos, mas não estão despertas pelo poder da fé. Então, o Cristo é função da divindade. Ele pode brilhar nos pecadores? É claro que pode, desde que haja mudança de atitude espiritual. O Cristo é como a luz que nós tomamos como símbolo comparativo pelas propriedades luminescentes da energia do Sol. Então, o que ocorre com a luz? Quando ela vem, ela não faz perguntas. Por acaso a luz pergunta, peraí, antes de eu brilhar em você, você faz a vontade de Deus? Ele, não sei se eu vou brilhar nesse país, tem muita gente fazendo coisa errada. Ela é incondicional, como Deus é. Ela brilha nos pântanos, ela brilha para santos e pecadores, ela brilha para ricos e pobres, fortes e fracos, doentes e sãos. A luz não põe condições, porque ela já sabe, a lei funciona. Não precisa ela estabelecer condições, ela não julga. E o que o Cristo dizia em Jesus o tempo todo? Não julgueis. Ele não dizia assim, não julgueis, senão sereis condenados. Ele dizia como é que funciona a lei. Não julgueis e não sereis julgados. Esta é a máxima crística na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Parece que é lei de causa e efeito, mas não é. Parece que é uma lei de causa e consequência, mas não é. É a suprema realidade crística da lei, expressa na quinta bem-aventurança ou beatitude, logo no início do Sermão da Montanha. E não preciso dizer aos senhores que o Sermão da Montanha é um documento excelso de vera espiritualidade. Ele não está dizendo que você tem que fazer uma coisa para você ganhar outra. Ele está dizendo o seguinte, olha como é que a lei é, olha como é que Deus faz, olha como que Ele deseja. Se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Participe da psicosfera da misericórdia. O que nós entendemos então à luz da consciência profunda desta máxima? Ninguém vai ao Pai, senão aquele que se tornar ungido pelo Espírito de Deus. Como é que nós participamos do Espírito de Deus, senão quando nós nos colocamos receptivos à sua graça e cessa em nós todo o egoísmo? Para que haja transformação, é necessário que o homem se torne ungido. Aquele que ungiu Jesus de Nazaré é o mesmo que pode ungir todo e qualquer homem, porque o Cristo é a luz que brilha em todo e qualquer homem. Lembram-se de Jó? Milhares de anos antes de Jesus, dando testemunho de fé no Cristo cosmológico? Eu sei que o meu Redentor vive. Que Redentor é esse? O único que pode redimir. Deus. Deus faz isso como? Pela função Cristo, que é eterna. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Ela é de toda eternidade para toda eternidade. Esta frase bíblica que está no Antigo Testamento, naquele incrível testemunho de fé de Jó, é o testemunho de que o Cristo de Deus já brilhava nas almas que se faziam receptivas, porque a vitalidade do Cristo flui através das almas cristificadas. Quando o Cristo em Jesus dizia, o Filho do Homem, ele estava claramente dizendo, o Filho do Homem é esse aqui, Jesus de Nazaré, através de quem eu falo, porque Jesus humano é uma coisa, cristificado, mas o Cristo como função amado do amante que é Deus, é outra coisa. Não confundamos a função sublime de Deus como Cristo cosmológico com a figura humana e sublime de Jesus de Nazaré, que na terra assumiu esse arquétipo. Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, que escolheu 12 apóstolos. Aliás, só essa questão do número 12 daria uma excelente palestra, carregadíssima da mais pura mística, passando pela metafísica desses símbolos. Como é que nós podemos nos cristificar? Adquirindo a consciência de que nós somos, pela vontade de Deus, salvo pela sua presença em nós. A presença de Deus é uma realidade da qual nenhum espírito pode fugir, porque nenhum espírito pode parar de viver.
Ele precisa descobrir a sua glória, e ele vai descobrir, atravessando as suas experiências na dualidade, até que ele compreenda o que quis dizer o Cristo em Paulo de Tarso. Nenhum homem viu, nem ouviu, nem nunca jamais entrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Meditemos na nossa cristificação, porque é isso que justifica a nossa encarnação. E é de encarnação em encarnação que nós vamos descobrir isso nas asas da evolução. Muita paz a todos os senhores, Deus os abençoe. Beleza. Nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, o trabalho de paz, edificação da verdade. Nós vamos convidar os nossos irmãos médico-passistas. Devido aos protocolos, 6 médicos fascistas participaram do médico fascista. E o pessoal se sentaram nas cadeiras para aguardar. Da última hora, nos fortalecendo, nos orientando, nos intuindo, para que sejamos um bom instrumento entre o Senhor e os nossos irmãos que aqui vamos fazer a transfusão de Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que assim seja. Nós estamos chegando ao final de mais uma reunião, agradecidos a Jesus, a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, agradecidos ao nosso irmão Emerson
oportunidade que nos deu de tão belos ensinamentos.